Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo seminário do Patrimônio Cultural, promovido pela Triângulo. Antes de iniciarmos nossas discussões, aproveite este tempo para se acomodar. Ajeite seu assento, busque um copo d'água e pegue um caderno e uma caneta para possíveis anotações. Vamos lá? Cuidar do patrimônio histórico e artístico nacional. Essa é a missão do IPHAN, e para melhorar as ações de acompanhamento e monitoramento da memória do Brasil, o IPHAN inova e lança o Sistema de Avaliação de Impacto ao Patrimônio, ou simplesmente SAIP. A partir de agora, os empreendimentos que necessitarem solicitar algum tipo de licença ao órgão poderão fazer todo o procedimento online. Assim, um processo que dura até vários meses poderá ser resolvido em apenas 45 minutos, de maneira rápida e segura. Resultado da definição de critérios claros, determinados pelo corpo técnico do IPHAN e que darão mais segurança jurídica a servidores e também aos solicitantes, ampliando a previsibilidade para quem deseja investir no Brasil. Mais uma iniciativa do governo federal para reduzir a burocracia e dar mais agilidade ao trabalho desenvolvido pela instituição. Isso significa que os técnicos do órgão terão mais tempo para realizar atividades ligadas ao acompanhamento e monitoramento dos patrimônios brasileiros. A modernização deste processo contribuirá para destravar obras paradas no país, além de atrair novos investimentos, resultando na geração de mais emprego e renda para a nossa população. Significa também mais recursos para apoiar a preservação do nosso patrimônio, melhorar a gestão para servir bem ao cidadão. Esse é o compromisso do governo federal e do IPHAN com o Brasil. Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo seminário do Patrimônio Cultural. Eu sou Adenilson Domingues, historiador aqui da Triângulo, e estarei com vocês no decorrer deste projeto. Neste ano, nosso seminário se dedica a pensar o futuro do passado. Quais as diretrizes para a preservação deste patrimônio? O que podemos fazer? Em que podemos nos valer? Este seminário busca responder a essas e outras questões. Nosso evento será do dia 16, hoje, até dia 20, na sexta-feira, sempre às 14 horas. Este projeto, que até antes da pandemia era restrito aos seus clientes, agora, graças à tecnologia, é disponibilizado a todo o estado de Minas. Estamos felizes com a participação de mais de 100 gestores de todo o nosso estado. Neste primeiro dia, nossas palestras debaterão o patrimônio cultural com ênfase na sua preservação. Na primeira palestra, a professora Adriana Polez discorrerá sobre a legislação do patrimônio, o papel do município e do Conselho Municipal de Patrimônio e sobre educação e difusão patrimoniais. Fique agora com a palestra Patrimônio Cultural, Conscientizar para Preservar. O nosso chat está aberto às perguntas e sugestões. Não deixe de interagir. Boa tarde. Eu sou Adriana Polez, sou de Passos, sou professora de arte, representante do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Cultura, região intermediária Varginha, região sudoeste e sul de Minas, e presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Passos. Quero agradecer a Triângulo Cultural, a iniciativa deste evento. Bem-vindos ao segundo seminário do Patrimônio Cultural. Nós vamos começar hoje a falar de uma maneira geral sobre o nosso patrimônio cultural, primeiramente, pensando na preservação. Quando a gente vai preservar um bem cultural, antes de mais nada, temos que saber o que vamos preservar. Para saber o que vamos preservar, temos que saber o que é. Então, o nosso trabalho, ele tende a passar pelos conceitos básicos do o que é patrimônio. Quando você fala em patrimônio cultural, você fala de um aspecto amplo. Então, vamos começar lá no patrimônio. Eu penso no termo patrimônio como um conceito de herança cultural, daquilo que remonta à família, à sua vida pessoal. Então, objetos, cartas,
tudo mais que remonta à sua história, dos seus antepassados, se constitui no seu patrimônio pessoal. Quando a gente fala em patrimônio cultural, nós estamos falando aquilo que remonta uma herança coletiva de toda uma comunidade, não só de uma família, mas de toda uma série de cidadãos que formaram toda uma comunidade. Então, nós saímos do individual e vamos no aspecto coletivo. Então, quando eu falo em coletivo, eu convoco toda uma comunidade. E conforme a própria Constituição brasileira nos diz, no seu artigo 216, o poder público, em combinação com a comunidade, é responsável pela preservação do seu patrimônio cultural. Então, antes de mais nada, saber o que é o seu patrimônio cultural. Então, a comunidade é a maior guardiã do seu patrimônio, né? Essa afirmação, ela nos faz refletir a essa série de questões que a gente vai discutir aqui, né? O que é o patrimônio, que nós já vimos que existem esses conceitos legais, o que deve ser preservado, ou seja, a gente saber identificar quais são aqueles patrimônios que têm, trazendo consigo a identidade de toda essa comunidade. Por quê e para quem preservar? Porque se a gente diz que vamos preservar o patrimônio, temos que conhecê-lo, mas temos que saber para quem vamos preservar. Como preservar. Então, essa série de questões é que a gente tem que discutir quando a gente pensa em patrimônio cultural de um modo geral. Então, esses conceitos de patrimônio cultural no nosso país, eles vêm das escolhas daquilo que deve ser preservado. Isso é discutido no nosso país desde o início do século XX, né? Desde 1937. Então, esse amplo conjunto de bens e direitos que essa comunidade, né, tem, ela se constitui no seu patrimônio cultural. Seu patrimônio cultural que é composto por aquilo que nós chamamos de bens culturais. Esses bens culturais, eles são divididos em categorias para que a gente possa identificá-los melhor e para que a gente possa também saber quais os mecanismos corretos para se trabalhar a preservação desses patrimônios culturais. Então, o patrimônio cultural, sendo esse amplo conjunto de bens e direitos que inclui a nossa cultura e a nossa herança coletiva, esse conjunto de bens, eles serão tratados como bens culturais. A esses bens culturais, nós temos uma divisão para ficar mais fácil a forma de identificá-los e depois saber quais os instrumentos, os mecanismos legais adequados para a sua preservação. Então, nós temos os bens culturais materiais ou tangíveis, ou seja, aqueles que têm a sua materialidade, podem ser tocados, ocupam lugar no espaço, é onde nós temos os bens imóveis e os bens naturais também, móveis, imóveis e os bens naturais. Então, esses conjuntos de bens imóveis, os móveis, que são as obras de arte, os imóveis, as edificações, os monumentos, e os naturais, os parques, as grutas, as árvores, enfim, esse conjunto de bens culturais materiais tem um mecanismo adequado, que nós vamos ver mais para frente, para ser trabalhada a sua preservação. Na segunda etapa, nós temos os bens materiais, imateriais ou intangíveis, ou seja, aqueles que se constituem a forma de ser, os fazeres, os saberes, as tradições de toda uma comunidade. Eles não possuem materialidade, mas eles persistem na sociedade, eles permanecem na sociedade, são passados de geração para geração, importantíssimo, pelo seu modo de fazer, pela oralidade, enfim, são esses dois aspectos importantes, essas duas classificações de bens culturais que a gente tem que ter na nossa cabeça, assim, bem separados. Para quê e para quem preservar?
Para que preservar um bem cultural? Depois que você passou por todo um processo de identificação, quais são esses bens culturais realmente que têm importância, relevância na sua comunidade, no desenvolvimento da sua comunidade, para que preservá-los? Ou seja, quando você preserva um bem cultural, você garante às gerações, tanto presentes, né, quanto a futura, o próprio conhecimento da sua história, né, com todas as suas adaptações, você consegue montar a sua história dentro desta comunidade, a história desta comunidade dentro do Estado, dentro de um contexto muito maior. Então, aqueles que não têm um interesse na sua história, na sua memória, ficam entendendo, às vezes, procurando entender qual a utilidade, né, da gente preservar um bem cultural, uma coisa tão antiga, né? Então, é onde a gente faz esse primeiro trabalho. Aquele que não conhece a sua história, ele está condenado a repeti-la. Por quê? Quando você conhece a história, você vai fazendo as adequações e você vai corrigindo as imperfeições. É assim em relação ao patrimônio, porque o patrimônio, ele guarda a nossa história. Então, para você conhecer o patrimônio, você tem que conhecer a nossa história também. O que deve ser preservado? Então, todo aquele bem cultural que se constitua um elemento assim, essencial da personalidade de uma comunidade, de um município, de um estado, ou seja, tudo aquilo que é relevante no desenvolvimento desta sociedade, essas histórias, esses imóveis, essas obras, eles têm que ser tratados como documentos vivos, de modo que eles possam mostrar e todos possam entender a trajetória histórica desse povo. Então, quando a gente fala o que deve ser preservado, depois que a gente elencou aquilo que é relevante para ser preservado, vem aquele pensamento, nossa, mas como eu vou preservar? Antes da gente ver todos os mecanismos que existem para a preservação, a gente tem que pensar num ponto muito importante. O ideal, o correto, que a gente deve fazer o possível, né, é que esta preservação do patrimônio cultural, ela seja preventiva, ou seja, que a gente consiga se antecipar às ações naturais, de degradação por condições ambientais ou por outros fatores, né, que a gente consiga fazer isso antes dela chegar num estado que necessite de projetos de intervenção muito maiores, mais invasivos, que possam colocar, às vezes, em risco a própria caracterização dos bens. Então, é um trabalho que você tem que ter uma consciência muito grande desde a identificação desses bens e passar pelo trabalho de manutenção constante, que envolve esta questão, no meu entendimento, da preservação preventiva, para que o bem não chegue a um estado de deterioração. É lógico, claro, que é diferente de quando você já encontra bens num estado avançado de degradação, aonde a obrigatoriedade, né, digamos assim, social da preservação, ela se torna muito mais importante e as ações nesta preservação, elas não vão ter a possibilidade de serem preventivas, então elas já vão ser restauradoras. Mas, enfim, toda forma que a gente encontrar num bem natural de fazer, num bem cultural, de fazer uma preservação preventiva, eu acho que a gente tem que estar atento para trabalhar nesse sentido. Como preservar? Então, como a gente falou, a gente tem a parte da conservação preventiva, a preservação preventiva, e, não sendo possível, a gente já entra no aspecto da restauração, né, desses bens culturais. Então, para isso, como preservar? Então, o patrimônio cultural, ele pode ser preservado através de um amplo conjunto de ações que garantam a permanência destes valores culturais e desses significados artísticos, paisagísticos, enfim, dentro dessa comunidade. Ele não é um ato unilateral, ou seja, ninguém
trabalha sozinho, ninguém pode pensar sozinho, ninguém pode se importar sozinho. Então, ele é democrático, ele tem que envolver, conforme o artigo 216 da Constituição nos coloca, né, que a comunidade, ela é responsável, é a guardiã do seu patrimônio. Então, quando a gente diz fazer uma preservação de forma democrática, como? Quanto maior a participação da comunidade, da sociedade civil como um todo, né, nesses processos de preservação, nesse debate público, para que suscite nesta comunidade esta necessidade da prática dessa preservação, desse patrimônio cultural. Então, isso é muito importante, sem contar o quê? O conhecimento de você trabalhar todos os instrumentos legais de proteção desse patrimônio. Os instrumentos legais, eles fazem a proteção legal, que vão exigir depois um trabalho mais detalhado e diversificado com os diferentes tipos de bens culturais que temos para enquadrá-los e utilizarmos de maneira correta os mecanismos de preservação, que são, nós temos o inventário, que serve para tanto os bens culturais materiais como os imateriais, que é o inventário é o primeiro passo, é a identificação de todos os bens culturais que são passíveis de preservação dentro de uma comunidade. Muito bem, depois de elencados todos esses bens culturais, materiais e imateriais que são passíveis de proteção, é onde nós vamos diversificar os instrumentos de proteção. Para os bens culturais materiais, tangíveis, nós vamos ter um instrumento legal chamado tombamento, que vai garantir, é um ato legal que vai garantir a permanência e a preservação de um imóvel, de um monumento, de um edifício, de um quadro, de uma escultura, obras de arte, de uma árvore, no caso dos bens naturais, de um parque ecológico, enfim. O tombamento vai garantir a permanência deste bem cultural nas devidas condições para que se perpetue a história deste bem inserida dentro desta comunidade, ao longo do seu desenvolvimento e para a posteridade, com as suas adaptações e a sua manutenção. E nós temos um outro instrumento legal de proteção, que é o registro, esse aplicado aos bens imateriais, aos saberes, aos fazeres, à tradição cultural desta comunidade. Muito bem. Então, esse tombamento é um conjunto de ações realizada pelo poder público. Ele geralmente é muito embasado em legislação específica, seja legislação municipal, que hoje todos os municípios, né, pelo menos a grande maioria tem, ou a legislação estadual, ou a própria legislação estadual, que visa esse ato legal preservar esses bens de valor histórico, artístico, né, ambiental, afetivo. É uma forma de impedir a sua destruição, a sua descaracterização, para que seja perpetuado pelo seu valor histórico. A gente tem que lembrar que são os valores históricos que estão implícitos nesses bens, é que vão determinar, né, o grau de proteção para que ele seja identificado como realmente um bem cultural imprescindível para aquela comunidade. Aí depois nós vamos ter o registro de bens culturais, né, de natureza imaterial. Ele é um instrumento, assim, praticamente novo, porque ele é de 4 de agosto de 2000, no âmbito da política federal, né, e ele tem uma relevância para a memória, para a identidade e a formação da sociedade, porque ele permite a continuação dessa forma de patrimônio, que são os fazeres, os saberes de toda essa comunidade, ou seja, tudo aquilo que diferencia uma comunidade da outra. Para a gente fazer todas essas ações de uma forma efetiva, conseguir trabalhar esses mecanismos de proteção, fazer todo este trabalho de inventário,
Isso tudo acontece como? Isso tudo não cai do céu, isso tudo é função de quem? De uma secretaria, de uma administração pública específica? Não. Se somos todos, enquanto cidadãos, temos essa, digamos, essa incumbência legal, né, e social, histórica, de preservar os nossos bens culturais. Então, foram criados, né, nós temos nas nossas legislações, os conselhos municipais de patrimônio cultural. Temos os conselhos municipais, tem conselhos estaduais, mas os conselhos municipais são o carro-chefe, digamos, no trabalho de proteção ao patrimônio histórico. Então, o que é necessário para a gente ter uma efetiva proteção, preservação do nosso patrimônio? Então, uma legislação e os conselhos. Lei Municipal de Patrimônio, de proteção ao patrimônio histórico, uma lei que ela vai legitimar a vontade de uma comunidade específica em relação aos seus bens específicos, decidindo ali regras, diretrizes, né, para a sua proteção, para o seu funcionamento. E os conselhos de patrimônio, de proteção ao patrimônio cultural. O Conselho de Defesa de Patrimônio, ele é um órgão colegiado, consultivo, na sua maioria deliberativos, o que é muito importante. Ele é integrante de todas as estruturas públicas, né, seja municipal, estadual, na esfera federal, composto por representantes da sociedade civil e representantes do poder público, de forma paritária, aonde conjuntamente vamos trabalhar em prol desse patrimônio, dessa história, dessa memória, desta comunidade, né? Então, os bens elencados lá naquele inventário anterior de uma comunidade, elencados como patrimônios, bens culturais de uma comunidade, eles só podem ser protegidos e tombados por um ato legal de um conselho deste próprio município. É uma lei específica, né? Porque se ele é de domínio apenas daquela comunidade. Então, somente este conselho pode fazer o ato legal, né, de proteção desse bem cultural, para depois fazer a difusão desse bem cultural e da sua devida proteção. Outra forma muito importante que a gente tem, além de todos esses mecanismos, né, que se utiliza para poder fazer a proteção dos bens culturais, quando a gente faz a questão da legislação, acredito que tenha que ficar muito claro a colocação dentro, mesmo porque dentro das legislações vão anexados os regimentos internos dos conselhos. O regimento interno de um conselho, ele é muito importante porque ele baliza todas as ações e ele dita quais são as atribuições específicas de cada ente ali composto naquele conselho, porque, como bem disse, nós temos os representantes da sociedade civil e os representantes do poder executivo, do poder público. Então, esta harmonia de trabalho que tem que existir, o interesse tem que ser o mesmo, o interesse de preservação, certo? Então, este trabalho contínuo, junto com secretarias de cultura e patrimônio histórico, o conselho atuante, para que esse conselho seja atuante, é aquilo que a gente volta lá no comecinho, né, que eu disse a vocês, a questão que há que se ter o mínimo, primeiro, de conhecimento sobre o patrimônio histórico. Segundo, o interesse em trabalhar com esse patrimônio histórico, um interesse muito grande em manter vivo, porque nós temos uma dificuldade imensa hoje em todos os municípios, no país inteiro, isso não é uma exclusividade nossa, né, de tudo aquilo
que geralmente até hoje não é trazido em primeiro plano na importância de uma sociedade. Quando você fala em cultura, quando você fala em patrimônio histórico, você nunca fala em prioridade. Então, nós temos que procurar, através do trabalho dos conselhos, trazer um protagonismo muito grande para esse patrimônio histórico. Então, ele passa pelo conhecimento de todos aqueles que integram este conselho, mesmo porque, para tomar as devidas providências necessárias, os posicionamentos e fazer as deliberações adequadas para fazer as ações de preservação desse patrimônio. E essas ações, elas acontecem assim de repente. Então, fizemos a identificação dos nossos bens culturais, sabemos a sua importância, fizemos o uso dos mecanismos corretos de preservação nos atos legais, seja o tombamento, seja o registro. Muito bem, e agora? Como é que nós vamos fazer para preservar esses bens? Nossa, eu tenho um imóvel muito bom, que tem um significado histórico muito importante para o nosso município, mas ele está num estado físico muito degradado, e agora como fazer? Ele já tem a sua devida proteção legal, feita, né, o ato legal, o ato do tombamento. Então nós vamos voltar à nossa legislação municipal, que deve contemplar a instituição de fundos, né? Fundos para que recebam recursos para as ações de preservação. Então, já estamos falando de algo, né, uma coisa, assim, bem delicada, principalmente no momento em que vivemos, que é a questão dos recursos, né? Quando a gente fala, aqui em Minas Gerais, em questão de recursos para patrimônio histórico, a gente está até um pouco mais privilegiado em relação a outros estados, né, da nossa federação, porque, por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós temos a Lei Robin Hood, que é a Lei 18.030, de 2009, que é a lei que repassa a todos os municípios parcela do ICMS de modo equitativo, né, onde também se contempla o patrimônio histórico, o patrimônio cultural, através de todo um trabalho que é feito pelos conselhos, pela secretaria, ou por todos os municípios, né? Trabalho esse balizado pelo Instituto Estadual de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico, que é o IEFA-MG, aonde os municípios anualmente remetem toda a documentação referente ao trabalho executado dentro deste município e recebe aí uma pontuação que é depois transformada em verbas, né? Isso aí tudo vai para a Fundação João Pinheiro, e agora mesmo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o IEFA, ele fornece dados para o cálculo desses índices, né? A partir desse trabalho que o município entrega anualmente para o Instituto. Seguindo o balizamento feito pelo Instituto, os municípios encaminham essa documentação, vindo essa pontuação, dentro dessa própria lei, na seção 1ª, no artigo 1º, ele diz que a parcela da receita do produto da arrecadação de imposto sobre operações relativas à circulação, o ICMS, né? Ele pertencente ao município, ele será distribuído em percentuais indicados no anexo dessa própria lei. Então, quando você chega lá no item 7, você tem o patrimônio cultural, a relação percentual entre o índice do patrimônio cultural do município e o somatório do índice de todos os municípios, ela é fornecida pelo IEFA, né, ao Instituto, e ele, através desse mecanismo, reverte essa pontuação nas verbas do ICMS cultural. Como chega essa verba até o nosso patrimônio para que eu possa utilizar essa verba na preservação, nas ações de preservação do meu patrimônio cultural? Principalmente através dos fundos municipais. É muito importante que esses fundos já estejam previstos na instituição da legislação municipal. Por quê? Uma vez
que se recebe, o município recebe o repasse do ICMS cultural, da Lei Robin Hood, ele vem num bolo do todo, né, que fica na prefeitura. Como existe a determinação, né, dos itens, dos critérios a serem distribuídos, esse ICMS, quando você chega no ICMS cultural, do patrimônio, quando você tem um fundo instituído por lei, né, deliberado por esse Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, é aí aonde, através de uma determinação desta legislação municipal que você tem, que determina que os recursos que vêm através dessa lei Robin Hood sejam alocados diretamente nesse fundo, em conta específica. São esses os recursos que o Conselho vai deliberar sobre o seu uso. Somente o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural tem autonomia para deliberar como, quando, em qual bem e qual o valor a ser utilizado para a preservação de cada bem cultural protegido. Por que eu digo protegido? Quando eu digo em bem cultural protegido, seja ele inventariado, o inventário é uma forma de proteção, tombado, o tombamento é outra forma de proteção, ou registrado, que é a terceira forma de proteção. Então, você já tem você já tem recursos para você trabalhar nas ações de preservação de todos esses bens culturais aí elencados. Então, uma coisa que eu quero falar muito aqui com vocês é a questão, dentre esses mecanismos muito utilizados para a gente trabalhar na preservação, como eu disse a vocês, eu digo o que preservar, para quem preservar e como preservar. Dentro deste pensamento do conhecer para preservar, porque ninguém vai preservar aquilo que não conhece, está um item muito importante, que é a educação patrimonial. A educação patrimonial, gente, ela é um mecanismo muito poderoso, não só nas ações do educar, do levar o conhecimento, mas principalmente da difusão desse patrimônio cultural para toda uma comunidade, para a própria comunidade, que na maioria das vezes não tem o conhecimento amplo dos seus bens, da sua história, mas também para que você possa difundir a sua história, o seu patrimônio, para outras comunidades, para o país todo, para outros países. Então, a educação patrimonial, ela é fundamental, e ela deve se dar em todos os aspectos da sociedade. Quando a gente fala em educação, a gente pensa só em escola, imediatamente lembra da escola. Não, ela deve sim acontecer prioritariamente na escola, é claro. Então, você ter uma ação, ter um projeto de educação patrimonial voltado para a educação fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior, trabalhar essa educação através dos seus conselheiros, de uma equipe dentro do conselho ou dentro das secretarias de cultura, que possam fazer este trabalho, que vão levar este conhecimento, e junto com este conhecimento, vai ser trabalhada as demandas da comunidade em relação ao seu patrimônio. São essas demandas que vão ser discutidas por este Conselho de Patrimônio para serem trabalhadas as ações de proteção. Então, a educação patrimonial, no meu entendimento, é uma peça fundamental em todo o trabalho de preservação e conscientização, porque ela é a pioneira, né? A primeira. Quando você faz um trabalho de educação patrimonial, que você leva o conhecimento, que você leva para ele o que é, e você leva todo o mecanismo de se preservar, e chama, né, essa comunidade a atuar de maneira conjunta nessa proteção, você está fazendo também a difusão disso. Então, para que ela seja realmente efetiva e eficaz,
essa educação patrimonial, ela tem que ser contínua, não é? A gente não pode escolher assim, olha, em agosto e setembro eu vou desenvolver a educação patrimonial no meu município, visando eu cumprir todas as etapas elencadas pelo IEFA no meu trabalho anual e encaminhar a minha documentação para a pontuação. Não. A educação patrimonial, é claro que ela deve ser pensada dessa maneira, mas ela deve ser pensada do primeiro dia de trabalho do conselho até o último dia do ano. Ela deve ser contínua, porque todos os envolvidos, se eu trabalho, se eu sei que a preservação do patrimônio é uma função de toda a comunidade, então eu tenho que ter o máximo possível de pessoas comigo, trabalhando, o máximo de pessoas engajadas, interessadas nessa preservação. Então, para que isso aconteça, para que eu possa atingir, contemplar um número maior, eu não posso escolher apenas períodos específicos do ano para trabalhar a educação patrimonial. Períodos específicos, ela pode ser intensificada, mas trabalhada o ano todo, com agentes públicos, porque a gente sabe todo o problema grande que é, toda mudança de administração, ela traz consigo funcionários que às vezes não estão adaptados, que não têm esse conhecimento, então, e que vão trabalhar diretamente ligados à proteção do patrimônio histórico, conforme a legislação municipal, ela vai identificar todas as secretarias e todos os órgãos da administração pública que têm atribuições legais com o patrimônio cultural. Então, quando você faz um trabalho de educação patrimonial com todo o segmento administrativo de um município, você já está se adiantando em muito, né? Nesse entendimento, que é muito difícil, às vezes, por parte da administração pública, entender as demandas do patrimônio cultural. Como eu disse para vocês, elas nunca são colocadas como prioridade. Então, são tantos segmentos a serem contemplados com a educação patrimonial, que ela se torna um ponto-chave nesse trabalho de conscientização e que vai levar a essa preservação e a difusão desse bem cultural dentro de todos os municípios do nosso estado. Então, como eu disse, Minas Gerais é diferenciado, né, por a gente ter esse instituto, mecanismos que incentivam, estimulam este trabalho com o patrimônio cultural, de preservação. Então, é fazer com que tenhamos conselhos de patrimônio cultural atuantes, fortalecidos, que tenhamos legislações municipais amplas, respeitadas, que se façam valer, esses conselhos deliberando, chamando essa comunidade, o poder executivo, à observância legal, ou seja, suscitar na população o senso de responsabilidade cultural é o objetivo a ser atingido, e ele deve se constituir numa prática de preservação rotineira para toda a comunidade. Então, acredito que dentro do patrimônio cultural, preservar, conscientizar, é a palavra-chave. Eu quero agradecer a vocês a atenção, estou à disposição, tanto pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Passos, CONPAC, como Sistema Estadual de Museus de Minas, Secretaria de Estado de Cultura. Muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado da palestra da professora Adriana Bolez. Perceberam como é importante o entendimento acerca do patrimônio para sua preservação ao longo das gerações? Sua participação e interação é muito importante para nós. Escreva aí no nosso chat de que cidade vocês acompanham o nosso seminário, para que possamos conhecê-lo. Acompanharemos agora a palestra de Bruno Balista, diretor do Departamento de Cultura de Monte Santo de Minas, que tratará sobre o patrimônio imaterial. Temática esta que vai de encontro à diversidade cultural e criativa que praticamos atualmente. Confira aí. Olá,
Eu sou Bruno Balista, eu estou diretor do Departamento de Cultura do município de Monte Santo de Minas. É com grande satisfação que eu venho hoje, a convite da empresa Triângulo Cultural, convite do meu amigo Wagner, falar um pouco, né, nessa conversa descontraída sobre um tema tão importante que é o patrimônio imaterial. Esse tema que eu considero muito relevante nos dias de hoje, principalmente nesse momento pandêmico em que nós estamos vivendo, em que essas manifestações não puderam acontecer, né? Não estão podendo acontecer. Então, é um momento difícil para todos esses atores culturais. E então eu escolhi esse tema para falar com vocês hoje. Eu espero que seja um momento de construção, que possamos trocar ideias e falar a respeito desse tema importante. Bom, eu escolhi o tema Patrimônio Material, História e Legado, justamente para trazer um pouco sobre a história da gestão do patrimônio cultural no Brasil, falando um pouco sobre as leis, a questão de implementação das políticas públicas. Então, eu falei que eu gostaria de deixar um recado sobre essa gestão do patrimônio imaterial. Para contextualizar, o patrimônio imaterial ele é muito amplo, ele é muito vasto. Então, de acordo com a Unesco, o patrimônio imaterial, eles são práticas, as representações, as expressões, o conhecimento de técnicas, instrumentos, objetos, artefatos, os lugares, as coisas que são associadas às comunidades, os grupos, os indivíduos, que reconhecem isso, todas essas ações, todas essas manifestações, essas formas de expressão, esses saberes, como seu patrimônio. Então, nesse contexto amplo, né, nessa denominação ampla que nós damos aí ao patrimônio imaterial, nós trazemos isso hoje para uma visão ampla de preservacionista, que eu queria deixar assim, para que a gente pensasse sobre isso. Porque muitas vezes nós ouvimos falar no patrimônio, mas nós ouvimos falar nos casarões, nós ouvimos falar nos edifícios, nesse patrimônio material. E o patrimônio imaterial, ele não tinha tanta visibilidade, como nós podemos dizer, que ele não era assim, ele não tinha uma proteção até alguns anos atrás. Então, foi uma mudança que veio a somar muito, agregar muito, né, com a edição de políticas públicas para o patrimônio material. Quando nós falamos nesse contexto, quando nós falamos nessa definição de patrimônio material, aconteceu em março de 2006 uma convenção da Unesco, e foi através dessa convenção que foi definido, então, esse contexto geral e amplo sobre o patrimônio imaterial no Brasil, né, que foi ratificado aí, porque em 2000 foi criada uma política pública, e em 2006 foi, então, ratificada essa política pública pensando numa maior amplitude do patrimônio material. Então, os bens de natureza imaterial, eles desrespeitam aquelas práticas e domínios da vida social, que a gente pode dizer que, num contexto trocando em miúdos, é que nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, de coisas que acontecem voltadas às pessoas, de celebrações, de fazeres, de memórias, de saberes, e isso tudo vem ligado às pessoas, né, ao modo geral das pessoas agirem, serem, né? Então, essas manifestações, elas são muito importantes, né? Por isso que nós temos todo esse mecanismo preservacionista de falar dessa passagem de geração para geração, tratar isso de uma forma onde as pessoas consigam entender o porquê de ser considerado patrimônio o saber de uma senhora que desenvolve trabalha com tear,
ou o saber de uma senhora que realiza uma massa de bolo especial. Exatamente assim que nós vamos contextualizando todo esse aspecto, no sentido de que duas pessoas fazem um bolo de milho, porém, uma pessoa faz o bolo de milho de uma maneira diferente da outra. Então, cada uma com a sua especificidade. Então, isso são saberes, os saberes das pessoas. Nós podemos falar nesse sentido, eu estou usando uma conotação para deixar isso muito claro, de que as pessoas, hoje nós temos todas essas formas de expressão, esses saberes. Então, é preciso preservar isso, é preciso trazer isso à tona e fazer com que as gerações próximas, as gerações futuras, elas possam compreender isso, elas possam entender e levar isso adiante. Porque a história, quando ela se perde, é muito custoso, muito difícil para que nós possamos reestruturar, repaginar essa história. É muito complicado, muito complexo, porque ela fica quebrada em fragmentos, então é muito complexo retratar isso, muitas vezes. Porque, às vezes, aquela pessoa que sabe fazer aquilo, ela morre e ela não conseguiu passar isso para ninguém, não conseguiu passar esse conhecimento adiante. Então, aí, uma parte da história se fragmenta, né? Se perde. Então, a Constituição Federal de 88, nos artigos 215 e 216, anteriormente, tratava somente de ações e políticas públicas voltadas ao patrimônio material. Somente a algo que nós consigamos pegar, tocar, sentir, que são os bens tangíveis, né? Nós podemos dizer assim. Então, nessa concepção, Decreto-Lei 25 de 37 trazia somente as concepções de patrimônio material, das coisas tombadas, das coisas inventariadas. Então, nós não tínhamos uma proteção para o registro, para o patrimônio material, para registrar esses saberes, esses fazeres, essas coisas, essas celebrações importantes. Então, lá em 2000 que nós vamos, então, ter essa mudança, que nós tivemos aí toda uma reestruturação da política pública de patrimônio, e aí que nós tivemos essa proteção para o patrimônio material. Então, o Decreto-Lei 25 de 37 foi nossa primeira lei que trouxe essas modificações, que trouxe esses amparos legais para o patrimônio. Então, e lá em 2000, 63 anos depois, que nós vamos falar depois, né, desse tempo todo, depois que nós vamos falar sobre o patrimônio, nós vamos falar sobre o patrimônio imaterial. Então, para atender essas determinações e criar esses instrumentos adequados para reconhecimento do patrimônio imaterial, o IPHAN, ele coordenou uns estudos e nessa época de 2000, que resultou aí no decreto número 3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. E também consolidou o Inventário Nacional de Referências Culturais, que é justamente esse trabalho que vem sendo feito diariamente, que é esse inventário, que nada mais é do que essa catalogação importantíssima desse patrimônio material, que é fazer o registro dessas celebrações, desses saberes do povo, porque nós podemos dizer que, hoje em dia, o patrimônio material ele criou uma força imensa sobre as comunidades, sobre as cidades, os coletivos, no sentido de que as festas, as celebrações de cunho religioso ou de cunho cultural, ou de cunho esportivo, em qualquer cunho, nós podemos dizer que essas festas, essas celebrações, esses movimentos que acontecem, que são movimentos aí herdados de anos, que vão acontecendo aí nos locais, essas festas, essas celebrações, elas têm um cunho importantíssimo
para o turismo, para o local, no sentido de geração de emprego e renda, que eu vou falar mais à frente. Então, em 2004, a política de salvaguarda mais estruturada e sistêmica começou a ser implementada pelo IPHAN, em 2004. Houveram vários estudos, vários trabalhos que foram estruturados com o IPHAN encabeçando todo esse trabalho, de patrimônio imaterial também. E aí, em 2004, criou-se o Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, que foi aí que nós tivemos uma segurança maior para o desenvolvimento dos trabalhos, para essa ação de salvaguardar esse patrimônio imaterial. Em 2010, foi instituído pelo Decreto 7.387, de 9 de dezembro, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, utilizada para o reconhecimento e valorização das línguas portadoras de referência à identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, em 2010, foi também um passo importantíssimo, que foi reconhecer esse dialeto dos grupos, reconhecer essa forma de pensar, de agir, de falar dos determinados grupos da nossa sociedade. E eu digo grupos no sentido bem amplo, bem vasto, no sentido de trazer, saber ouvir e compreender as mais diversas formas de se manifestar. Então, esse decreto 7.387 também foi uma grande mudança que nós tivemos aí quanto ao patrimônio imaterial, que foi esse reconhecimento também para os grupos. É importante dizer também sobre diversos documentos que foram editados ao longo desses anos para falar sobre o patrimônio imaterial. E esses documentos são importantíssimos para todos os aspectos fundamentais do nosso trabalho, de reger o trabalho do patrimônio material, não só da política pública, não só do poder público, mas também de todos os entes associados, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, é importante dizer sobre a primeira Carta de Fortaleza, daquele congresso que foi realizado pelo IPHAN, e que de lá saiu essa primeira Carta de Fortaleza, que trouxe essas medidas para o registro do patrimônio material, para a preservação do patrimônio material, o Decreto-Lei 3.551, que foi também uma grande mudança, que trouxe aí, esses mecanismos para a preservação do patrimônio imaterial, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que foi criado também pelo IPHAN, o selo comemorativo dos 15 anos de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, o segundo seminário de Fortaleza, que teve como tema os desafios para o fortalecimento da salvaguarda do patrimônio imaterial, e de lá desse segundo seminário também saiu a segunda Carta de Fortaleza, que foi muito importante também e que veio trazer ainda mais à tona a importância que o patrimônio imaterial está tendo e a importância que ele precisa ter, e as pessoas e as políticas públicas precisam reconhecê-lo. Também com a edição dos instrumentos de salvaguarda que foram instituídos, o registro do patrimônio material, o inventário da proteção dos bens culturais, o reconhecimento dos bens de forma global, falar sobre isso de uma forma que leve as pessoas a entenderem o sentido das manifestações, e o apoio e o fomento a esse patrimônio cultural, a esses bens culturais de patrimônio imaterial, que foram aí que o Estado, que o governo federal começou a entender a importância de se preservar essas festas, essas manifestações, essas celebrações, esses fazeres do povo, e começou a investir nisso, para que isso se perpetuasse, começou a fomentar essas políticas públicas para que essas manifestações, essas celebrações, essas formas de expressão, elas não se acabassem. Então, justamente foi a partir daí que essas políticas públicas começaram a ter assim, esses investimentos, onde o poder público começou, então, a fazer esses investimentos para melhoria e qualidade
dessas manifestações. É muito importante também dizer, quando nós falamos de manifestações culturais, de manifestações assim, de forma imaterial, que nós estamos lidando com os sentimentos das pessoas. Nós estamos tratando, quando nós falamos em patrimônio material, nós estamos tratando o sentimento, nós estamos tratando aquilo que as pessoas sentem. Então, nada mais singelo e mais bonito do que ter o respeito quanto a isso, porque essas manifestações nada mais são do que aquilo que determinado grupo ou determinada pessoa acredita e tem como fundamento aquilo. Elas acreditam nisso e elas acreditam que repassar isso é importante. Elas acreditam que trazer isso para a memória das pessoas, para apresentar isso à coletividade, isso é importante. Então, é preciso tratar isso com muito respeito. É preciso tratar o patrimônio material com muito respeito. Principalmente no que se diz da religiosidade, na questão, hoje em dia, nós temos as manifestações, essas celebrações, essas festas, né, que são cultuadas a santos. Essas festas são importantíssimas, cada qual em suas localidades, né, e trazer isso de uma forma que as pessoas entendam que para aquela determinada comunidade, para aquele determinado grupo, essa manifestação do patrimônio material é importante. Então, e muitas das vezes, fazendo essa associação ao turismo, essas manifestações que acontecem em determinados locais, elas são fundamento para que várias outras pessoas de várias localidades, de vários outros locais, conheçam, vá conhecer e gere essa questão do turismo, que as pessoas façam turismo para conhecer essas manifestações culturais. Então, isso, hoje em dia, o patrimônio material e o turismo caminham muito juntos. Nós podemos pegar um exemplo dessas grandes capitais, desses grandes locais que são... que têm fortes manifestações culturais. Um exemplo desse é o Carnaval. O Carnaval é o patrimônio material, né, um patrimônio material que nós temos no Brasil, em várias cidades do Brasil, né, principalmente em grandes centros. Acontecem as manifestações culturais da promoção do Carnaval, né, o Carnaval de rua, e isso faz com que nós tenhamos uma geração de fluxo turístico. As pessoas vão para outros locais para curtir essa manifestação, para poder participar dessa manifestação cultural. E isso tem essa geração de fluxo turístico, que automaticamente tem essa geração de emprego e renda, que tem o uso da economia criativa para poder desenvolver todas essas políticas públicas, e que isso nada mais do que a festa está acontecendo dentro dos padrões, está acontecendo da melhor maneira possível, tem toda uma estrutura, foi toda pensada, como sempre foi, e ainda tem esse fluxo turístico que traz pessoas de fora para conhecer tudo isso. Então, é essa grande associação entre o patrimônio material e o turismo. E, justamente assim, nós conseguimos ver que há um crescimento cultural, há um crescimento para a comunidade, há um incentivo maior para que as pessoas continuem a desenvolver essa manifestação. Então, é muito importante a gente tratar o patrimônio material como um grande divisor de águas que trouxe para o país, né, para a nossa acho que nós podemos dizer para o mundo, né? Essas grandes manifestações que trouxeram uma identidade para a comunidade. Eu costumo dizer também que o patrimônio material, eu dizia isso para os meus alunos quando eu estava na sala de aula, que o patrimônio material, para que a gente possa entendê-lo, contextualizar. O patrimônio material é aquele que nós podemos tocar.
né? Aquilo que nós conseguimos ver, colocar as mãos, tocar. O patrimônio material, que vem da matéria, né? Agora, o patrimônio imaterial é aquilo que nós conseguimos ver e sentir com o coração, que nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos colocar as mãos, mas nós conseguimos sentir com o coração, que é o que eu acabei de dizer, que é o sentimento envolvido, que é o que as pessoas, é aquilo que elas carregam, é aquilo que elas acreditam. Então, isso tem que ser tratado com muito respeito, com muito carinho, porque é justamente assim que nós vamos continuar dando oportunidades para que as pessoas tenham vontade em passar esses saberes, esses fazeres, essas formas de expressão de geração para geração. Porque hoje em dia nós temos, principalmente com essa questão dos saberes, as pessoas elas aprendem com o pai, com a mãe, com a avó, e elas vão passando isso para os filhos, para os netos, e assim sucessivamente. E isso a gente não pode perder. Essa transmissão, ela não pode ser perdida. Porque se isso acontecer, nós estamos indo contra todos os nossos preceitos, todos os nossos trabalhos que são desenvolvidos na área do patrimônio, justamente de pensar em manter viva a história de alguém ou de alguma coisa. Então, por isso que eu digo que é muito importante que nós olhamos, que nós trabalhamos o patrimônio imaterial. De que forma? Com a comunidade. Trabalhar isso de uma forma que nós realizemos ações de preservação do patrimônio imaterial, principalmente nessa época onde nós estamos vivendo a pandemia da Covid-19, que nós possamos achar medidas alternativas para difundir o patrimônio imaterial nesse momento em que ele não pode acontecer. Então, um exemplo que eu gostaria de dar para as pessoas que estão nos assistindo, de um trabalho que eu participei na realização de um dossiê de registro sobre a festa do reinado de Alpinópolis, que acontece todos os anos, em dezembro, né, nos dias 25 ao dia 28, que trata isso, que faz com que a comunidade se revista de indumentárias, de brilhos, de chapéus, de roupas, de tambores, de batuques e tudo mais para acontecer a festa, onde o Congo, a Congada e o Moçambique é a principal referência e que cultua os santos São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, que são os santos do Natal aí, que trazem isso. A comunidade, o que eu queria trazer nesse contexto todo? É uma festa que tem quase 200 anos, que acontece há quase 200 anos, a comunidade é envolvida. Como eu havia dito da questão de associar ao turismo, essa época, quando essa festa acontece na cidade, eu estou dizendo isso porque eu participei, é a época em que a cidade recebe mais turistas para esse momento. As pessoas vão para a cidade para acompanhar a festa do reinado nesses dias. É também por uma causa de ser as festas, comemorações natalinas, mas isso agrega potencialmente todo o trabalho que é realizado pela festa, pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário, pela Associação de Defesa do Folclore. Então, as pessoas elas se deslocam, acontece esse fluxo turístico. E, além disso, as pessoas se envolvem. São milhares de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas envolvidas com a manifestação. Há ternos de Congada que chegam a ter mais de 200 participantes. E são 10 ternos de Congo, 3 ternos de Moçambique, então é uma manifestação importantíssima, onde a comunidade se reveste disso tudo e respira esse ar. A cidade parece que nesse momento, quando está acontecendo essa festa,
quando acontece essa manifestação cultural, essa celebração, as pessoas parecem que elas estão respirando outro ar. As pessoas parecem que elas esperam esse momento chegar ansiosamente. Todo final de ano, as pessoas que moram ali e as pessoas que vêm de fora para acompanhar. Então, por isso que eu digo que o patrimônio material, ele é muito rico. Ele é rico nos saberes das pessoas, dos fazeres das pessoas. Porque nós podemos ver do seguinte aspecto. Olha o quanto essa festa mexe com o aspecto da cidade, mexe com o contexto da cidade. O quanto isso vem agregar esses valores para a comunidade. Pessoas que vêm de fora para assistir essa manifestação. Pessoas que vêm de longe, que automaticamente são turistas e que estão aqui gerando emprego e renda. Porque o fluxo turístico está acontecendo, o desenvolvimento turístico está acontecendo. As pessoas vêm, automaticamente elas comem, elas bebem, elas dormem. Então, o quanto que o turismo está ligado ao patrimônio material. Então, o que eu queria deixar para vocês, para todos que estão nos assistindo, é justamente a importância de se manter viva essas memórias, esses saberes, esses fazeres, essas manifestações do povo. Todas essas questões importantíssimas que nós precisamos entender o quanto isso é realmente importante para cada indivíduo, para cada coletivo, para cada sociedade. Então, nós precisamos sempre entender isso e tratar isso de uma maneira com bastante respeito e tratar isso com que esse patrimônio material seja protegido, seja respeitado e que as políticas públicas sejam implantadas para a melhoria da qualidade, para a melhoria do bem-estar daquela pessoa ou daquela comunidade, daquele coletivo. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, falar sobre o patrimônio material, né, dessa história, e que hoje nós temos, então, políticas públicas voltadas para essa área e que nós precisamos, então, manter isso vivo e construir cada vez mais melhorias para o patrimônio material. Eu gostaria de encerrar trazendo para vocês um texto de um livro que chama Mestres e Conselheiros, esse livro, que é o manual, né, de atuação dos agentes do patrimônio cultural. E o Dr. Leonardo Barsi Castriota, é uma pessoa que eu admiro muito, professor Leonardo, ele é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos, o Fórum do Mestres e Conselheiros em Belo Horizonte, todos esses anos, porque é um momento de reflexão, é um momento de discussão dos agentes culturais e também da comunidade, né, de todo o coletivo, falando sobre as diversas temáticas do patrimônio. E eu fiz questão de pegar o meu livro e estava folheando e vendo sobre um texto que o Dr. Leonardo trouxe para esse livro, que foi o Patrimônio Cultural, Valores e Sociedade Civil. E dentro desse texto, ele construiu um item que ele fala sobre os tipos de patrimônio. Então, eu achei muito importante e eu queria deixar para vocês esse textinho. Tipos de patrimônio. Outra coisa importante, é o saber com que tipo de bens estamos tratando. Afinal, na concepção contemporânea de patrimônio, cabem as mais diversas manifestações da ação humana, das edificações, às danças, das cidades, aos ritos religiosos. Para começar, esse amplo conjunto de bens pode ser dividido em duas categorias básicas: os bens tangíveis ou os intangíveis. Essas palavras também vêm do latim tangere, que na língua dos romanos significava tocar. Ou seja, os bens tangíveis são aqueles que, por terem materialidade,
podem ser tocados. Os intangíveis, por sua vez, têm uma existência mais imaterial. Nessa última categoria, podemos listar, por exemplo, a literatura, as teorias científicas e filosóficas, a religião, os ritos, a música, assim como os padrões de comportamento e culturais que se expressam nas técnicas, na história oral, na música e na dança. O patrimônio tangível vai ser, assim, o elemento mais viável para o patrimônio cultural. O elemento mais visível do patrimônio cultural. É composto de bens imóveis, que são monumentos, edifícios, lugares arqueológicos, conjuntos históricos e mesmo alguns elementos naturais, como as árvores, grutas, lagos, montanhas e outros que podem encarnar importantes tradições culturais. A esses, podemos acrescentar ainda que os bens móveis que englobam as obras de arte de qualquer tipo, de qualquer material, os objetos de interesse arqueológico, os que refletem técnicas talvez desaparecidas e os objetos da vida cotidiana, como os utensílios e os vestuários. Dentro dessa característica, dessa categoria de bens tangíveis, ocupa um papel de destaque o chamado patrimônio edificado, que compreende o conjunto de bens imóveis construídos pelo homem, aqui incluídas as obras da arquitetura e a própria cidade. Em primeiro lugar, podemos dizer que ampliam-se os tipos de edificações que se pensa em preservar e se inclui no campo do patrimônio, também como edificações não monumentais. A arquitetura rural, as casas do homem comum, as fábricas e outras estruturas industriais. Em segundo lugar, muda aquela ideia de que só deve preservar o que é muito antigo. Hoje se sabe que todos os períodos históricos são importantes e dignos de atenção. Isto faz, por exemplo, com que o Brasil deixe de considerar como patrimônio apenas as edificações do período colonial e inclua a arquitetura do século XIX e mesmo do século XX. Finalmente, o foco deixa de estar apenas nas edificações isoladas e se volta para os conjuntos de edificações e para as próprias cidades. Hoje, por exemplo, se consideram parte importante do patrimônio bairros tradicionais, como o traçado peculiar de suas ruas e seus espaços públicos e os conjuntos de casas. Também, o patrimônio imaterial ou intangível tem se tornado objeto de crescente atenção no campo acadêmico e das políticas públicas de preservação. É interessante perceber que, na esteira da globalização avassaladora que toma o mundo, parece reaparecer com força a questão das identidades culturais locais, que se amplamente lastreadas nesta dimensão imaterial do patrimônio. Assim, em 2003, foi aprovada pela Unesco a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Intangível, que veio complementar a Convenção do Patrimônio Mundial de 72, que cuida dos bens tangíveis de modo a complementar toda a herança cultural da humanidade. Naquele documento se define o patrimônio cultural imaterial como as práticas, as representações, as expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. No caso brasileiro, a própria Constituição Federal de 88 passa a tratar também dos bens imateriais, falando das formas de expressão e nos modos de criar, fazer e viver, que são as manifestações eminentemente intangíveis. Além disso, percebe-se preocupação análoga no tratamento conferido às comunidades indígenas, agora protagonistas de capítulo autônomo na Constituição Federal, onde se fala da tutela de seus costumes, línguas, crenças e tradição. A partir da ampla definição trazida pela Constituição Federal, começam também a ser adotados em nosso país políticas públicas voltadas ao patrimônio imaterial, utilizando-se principalmente os inventários e os instrumentos de registro cultural que passa a ser aplicado pela União, estados e municípios.
Um exemplo recente dessa atuação foi o registro do modo de fazer do queijo artesanal da região do Cerro como patrimônio do Estado de Minas Gerais pelo IEFA em 2002. Então, gente, esse texto do professor Leonardo, ele é muito bom e ele traz essa contextualização para nós, em poucas palavras, da importância que esse patrimônio imaterial passa a ter aí no nosso país, no nosso contexto, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, a minha mensagem para todos que nos assistem é justamente para que possamos sempre preservar aquilo que é advindo do coletivo, aquilo que é advindo das manifestações do povo, aquilo que é advindo do indivíduo, do sentimento do indivíduo, para que possamos sempre manter viva a prática da transmissão de geração para geração e que essas manifestações se fortaleçam e que esses públicos-alvos, como os indígenas, as pessoas que conhecem o modo de fazer e os saberes das comunidades, possam, então, retratar isso sempre e manter isso na história viva do nosso coletivo, do nosso Brasil, do nosso país. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês nesse diálogo, nessa discussão sobre o patrimônio material e que nós consigamos sempre fortalecer essas práticas e ações do nosso patrimônio para Minas Gerais, para o país, para o mundo. O patrimônio imaterial é um bem cultural que diz muito sobre nossas crenças, valores e memórias que devem ser passadas de geração em geração. Neste sentido, a palestra de Bruno Balista foi muito importante para despertar esta consciência sobre o assunto. O nosso encontro de hoje termina aqui, mas nos encontramos amanhã, neste mesmo horário às 14 horas. Não deixe de participar conosco. Até lá!